Paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui fazendo mais uma nova live. Eu me chamo Elias Ramos. No YouTube meu nome está tudo com letras minúsculas, porque tem muitos Elias Ramos no YouTube. E quem chegou agora paraquedas no canal, esse é um canal evangélico. Falamos e ensinamos a palavra de Deus exegesimamente. E você que não é evangélico ou de outra religião, esteja à vontade. Vou pedir a vocês que, quando começar a ver a live, não esqueça de dar o joinha, compartilhar e assinar o canal, porque isso é muito importante para o YouTube, saber que esse canal é importante. Tá? Tem muita gente que vê, ouve e não dá nem o joinha. Esquece, né? Bem, Santo Deus, bendito Pai, estamos aqui em mais uma live, pedindo a Ti que abençoe as famílias brasileiras. Todo mundo, mas principalmente a família brasileira. Mãe, pai, avô, avó, filha e assim sucessivamente. Abençoe, Senhor, o povo brasileiro. Abençoe essa política brasileira. Estamos ouvindo tambores de guerra no mundo todo. Tudo está demonstrando que a gente estamos perto de um grande conflito. E as pessoas estão desapercebidas no seu dia a dia, nas suas festas, no seu despreocupada quando está perto de uma grande catástrofe. Como teve lá no Rio Grande do Sul, uma grande enxurrada de água, as pessoas estavam desapercebidas que poderia acontecer. E tu, Senhor meu Deus, tem usado alguns servos teus que no sul e no sudeste ia acontecer esse ano uma grande enxurrada de água. Eu ouvi isso já um ano atrás, em profecia. Para as pessoas ter cuidado, não ficar perto de rios, botar as suas coisas, quando vê o tempo mudar, ter muito cuidado, que pode acontecer alguma coisa, que estava previsto um ano antes. E as pessoas se descuidam. E hoje a gente estamos ouvindo rumores de guerra no mundo todo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E as pessoas estão descuidadas, achando que não vai acontecer, que não é nada. E as coisas, quando vem aquela onda, como água, leva tudo e todos. Que possamos orar pedindo paz para a nossa nação, mesmo que o mundo entre em guerra, que a gente possa pedir paz, que a nossa nação não seja atingida. Em nome de Jesus, vem curando os enfermos, visite os hospitais, os presídios, vem soltando muitos que são dignos de ser soltos, se arrependeram. E muitos que estão presos lá injustamente, vem libertando, Jesus. Eu sei que tem muita gente presa injustamente. Em nome de Seu Jesus Cristo, é que eu te peço. Yeshua, em nome de Yeshua, Jesus que é Jesus, abençoe, Pai. Aqui estamos fazendo essa live. Deus me mostrou em 1 Timóteo 3 e em 2 Timóteo 3. Duas personalidades. Uma como deve ser o crente e o pastor, o diácono, o ministro de Deus. Timóteo 3, 1 Timóteo 3, fala como deve ser a postura daquele que serve a Deus. E no 2 Timóteo 3 fala como deve ser a postura daquele que diz que serve a Deus e não serve. E que é do mundo. E muitos se fizeram do mundo dentro da casa de Deus. Muitos se fizeram inimigos de Deus dentro do ministério, dentro da casa de Deus. Muitos se fazem inimigos de Deus. Mas para a gente saber quem é quem, a gente quer conhecer o fruto, a virtude de cada um. Não é o que eles falam no sofismo que eles falam. Na outra live falei de sofismo, engano, vantagem. Mas é o fruto que ele produz. Ele ou ela produz. Aqui em 1 Timóteo 3 fala assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao bispado, ou ser ministro de Deus, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Bispo aqui é pastor, diácono, presbítero, né? Pastor, presbítero. É a forma de dizer, né? Necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, ou seja, não pode casar, descasar várias vezes. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Muitos pensam que casar e descasar e casar está cumprindo essa palavra. Não. Marido de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Não dado ao vinho, não pode, aqui ele nos fala que beber não é pecado. O pecado é se embriagar. Mas o bispo não pode ser dado ao vinho. Não violentos, como muitos se tornaram, porém condado aqui é moderado. Inimigo de contenda, não avarento. Não amar o dinheiro, né? Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Você pode ter um pastor que seja uma bênção na igreja, mas se seus filhos não forem criados em toda disciplina, está embaixo do teto dele, não são crentes, estão desviados da fé, cometendo torpeza, esse homem não está apto de ficar tomando conta da casa de Deus. Pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Abre uma brecha aí para Satanás entrar. Não seja neófito. Neófito é novo convertido. Para não suceder que seja soberbeça e incorra na condenação do diabo. Ou seja, que seja novo convertido, cheio de si, sem experiência, ter sido provado e venha ensoberbecer e cair na cilada do diabo. Muitos têm se tornado assim. Muitos têm sido consagrados em 1 ano ou 2 de convertido, posto na frente de um ministério porque aqui tem um bom salário, uma boa palavra, e são neófitos. Não foram testados, aprovados ainda. E a primeira cilada que Satanás faz, ele cai. E derruba toda a igreja. Tem cuidado disso. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, que não são crentes, né? A fim que não caia no opróbrio do laço do diabo. Semelhantemente, contra os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, dê uma só palavra. Não se pode dar uma palavra, dizer que vai fazer uma coisa e depois fazer outra, de acordos, né? Não inclinado muito ao vinho, ou seja, não bobeirão. Não cobiçoso de sódia ganância, que dado muito ao vinho, não é proibido beber vinho, mas não pode ser dado ao vinho. Bom que o bispo não beba, mas se beber não é pecado, o problema é não se dar ao vinho. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também seja este primeiramente experimentado e mostrar irrepreensível exerço diaconato, ou seja, quando entra uma pessoa para ser diácono, não ser experimentado. Não vai exercer, não pôr a mão na pessoa. Tem também botando a mão sobre mulheres, botando ela como diácono, sem ser. Quando o diácono é casado, a mulher pode ser diaconisa, tudo bem. Mas a mulher solteira ou viúva, botar ela como um diácono, não sei se isso é bom na casa de Deus. A palavra de Deus nos fala que a mulher tem que estar submissa ao marido. O marido que tem que ter o diaconato ou o pastorado, né? A mulher pode ser consagrada pastora, mas com o marido que seja o pastor que dá a disciplina. Porque realmente existe o mistério da pastora, existe o mistério da diácona, mas com o marido do lado, né? O marido exercendo o diaconato junto, o pastorado junto. Não uma pessoa solteira, sozinha, sem que ninguém cubra a cabeça dela, que é o homem, exercendo a função de diácono ou de pastora, sem ter submissão ao marido. Isso, biblicamente, é errado.
Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. Quem quer casar e descasar, casar e descasar e casar de novo, não pode exercer o diaconato, nem o presbitério, nem ser bispo. Então vá viver sua vida como servo de Deus, como membro da casa de Deus, pode ser. Você acha que está certo, mas não pode exercer um ministério. A Bíblia é bem clara disso. Pois o que se desempenha bem o diaconato alcançará para si mesmo justa preeminência e muita estupidez na fé em Cristo Jesus. Agora vamos pular para o Timóteo 3. A outra face, o outro fruto. Esse é o bom fruto, né? 1 Timóteo 3 fala como deve ser o proceder do bispo, do diácono, do presbítero na igreja. Agora, no Timóteo 2, nos fala qual é a corrupção dos últimos dias, que muitos dentro da casa de Deus têm se tornado igual esse fruto aqui, que eu vou ler. Até bispos e diáconos e presbíteros se desviaram da fé e estão dentro da casa de Deus, se tornaram ministros e inimigos de Deus, porque ensina a apostasia dentro da casa de Deus. Timóteo 2, 2 Timóteo 2,3. Sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, é nossos dias, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Olha, desafeiçoados ao sentimento de mulher, desafeiçoados ao sentimento natural, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Mais amigo dos prazeres do que os amigos de Deus. Tendo forma de piedade, ou seja, aparentemente sendo em forma de pessoas santas, pessoas que se escondem atrás de um ministério, atrás de uma igreja, atrás de um papado, vamos dizer assim. Né? Papado que eu digo aqui, não é um ministério, né? Tendo forma de piedade, negando e intentando o poder, foge também destes. Os irmãos católicos, eles também, como os irmãos cristãos, eles sofrem também quando vê uma autoridade eclesiástica sua praticando coisas erradas, como a Bíblia nos ensina que não deve praticar. Por isso que se esconde através do sacerdócio. Mas o cara não é cristão. Tem aparência de piedade, mas não é cristão. E às vezes vive uma vida totalmente atrás de um ministério, porque é lucro, está tendo um certo lucro, ganha uma posição de autoridade, ganha uma posição por imposições do homem, mas seu desejo é irreverente, é cruel, é inimigo do bem, implacável, caluniador, sem domínio de si, mas tem forma de piedade. Isso tanto pastores, padres, bispos e assim por diante. A gente conhece pelos seus frutos. Tendo forma de piedade, negando e intentando poder, foge destes também. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas, sobrecarregada de pecado, conduzindo de várias paixões, que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. De modo que, porque Jame e Jabe, dois homens na época de Moisés, resistiram a Moisés, também este resiste à verdade. São homens de todo corrompido na mente e repobre contra a fé.
Então, os inimigos da fé, os inimigos da verdade, muitas das vezes se encontram dentro da igreja. Seja a igreja cristã, seja a igreja católica, seja a igreja, qualquer outra igreja. Muitos se tornaram inimigos de Deus porque são atrevidos. Então, nos últimos dias, são homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então aqui temos em Timóteo 3, 1 Timóteo 3, como deve ser o homem temente a Deus, ministro de Deus. Os ministros de Deus devem ter essa atitude aqui, de fé e temperança, de Timóteo 3, 1 Timóteo 3, e em 2 Timóteo 3, nos fala como serão os homens nos finais do tempo. 2 Timóteo nos fala como serão os homens soberbos, male, corrupção dos últimos dias. E muitos deles, às vezes, se escondem através do sacerdócio, através de ser um sacerdote, ser um ministro, um bispo, um papa, um pregador da palavra. E os frutos deles são maus. Eu não estou aqui pregando contra os católicos, nem para a fé deles, não é isso? Estou botando todos no mesmo barco, no mesmo sintoma, que é a igreja, ela sofre, tanto lá como cá, sofre dos mesmos problemas. Homens que não são de Deus exercendo ministérios dentro da igreja. Sei que os irmãos católicos sofrem com isso, nós irmãos cristãos também sofremos com isso, porque tem todos que diz que são. Mas aqui a palavra de Deus nos ensina para reconhecer quem é realmente servo de Deus. Né? Não tem aparência de piedade. Tem muitos, você vai conversar com um pastor, que ele não obedece nada que está escrito lá em 1 Timóteo 3, não é hospitaleiro, não é fiel, deixa eu ver, Timóteo 3 fala. O bispopado é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ouvindo, não violento, condado, inimigo de anteneda, não avarento, que governe bem a sua casa. Então, as pessoas, às vezes, estão à frente de um ministério por lucro. Porque tem igrejas grandes que o salário do pastor é tremendo, porque foi dado esse direito a ele. Eu nem estou questionando os salários grandes, igrejas grandes. Estou questionando a conduta, porque tornou-se uma profissão, não uma coisa de fé, de direcionamento de Deus. Tornou-se uma profissão. Muitos buscam, e até sendo indicado por outros que estão errados também, consagra para poder ter lucros avarentos. Tornar-se uma profissão e não conforme a igreja de Deus. E leva a essa avareza, leva a essa contenda. Tem muitos pastores que são casados 3, 4, eu conversei em casa até de 7 vezes. E as outras mulheres estão aí, separaram, por motivo ou outro. A palavra de Deus nos fala que quem separa, que se não for pelo adultério, deve se guardar a sua virgem, ou seja, se guardar, esperar que o outro vá. Vai sair casando. E o outro venha a falecer e aí se torne viúvo. Mas ou então se conserte e se junte de novo. Essa palavra é dura para aqueles que não têm a fé, temor de Deus. É difícil o homem viver sozinho, eu sei disso. Mas se você se procurou se separar e você quer temer a Deus, isso não falo só para o ministro da casa de Deus, não. Eu falo também para você que é membro da igreja também.
que o membro tem que ser também a imagem do seu ministro, e o ministro é a imagem de Cristo. Devemos não ser como essa geração que está pervertida. Foi dado o direito de casar e separar, casar e separar. Eu conheço gente que mora perto de mim que casou uma porção de vezes. Separou uma porção de vezes. E diz que é crente lá na casa de Deus. Mas se consertou nos últimos tempos aí, se consertou. Mas, o que eu quero dizer, às vezes por teimosia, às vezes por criancice, às vezes por sentimento faccioso, se justifica a si próprio. Tem gente que gosta de se justificar, diz que não quer, não, a palavra está certa, mas eu não quero. Não, para mim é diferente. Não se enquadra dentro da palavra de Deus. Acha que está certo. Às vezes é necessário a gente sofrer o agravo, o dano. Às vezes é necessário a gente sofrer o grave dano. Deus vai prova o seu coração. Deus provou o coração de Moisés ali na água da contenda, ali, acho que é Meribá. O povo estava clamando por água, estava na secura danada, estava andando no deserto e começou a murmurar. E Deus mandou Moisés só tocar na rocha com a vara. E ele, agoniado com aquela contenda do povo, ele bateu na rocha. Deus ali provou o coração de Moisés, e Moisés não pôde, através daquilo, entrar na terra prometida. Ele foi salvo, está com Deus. Ele viu a terra prometida de longe, em cima do monte, mas não pôde entrar. Davi foi testado por Deus também. E ele contou o povo. Não era para contar o povo. Até Joabe falou para não contar, que não ia contar os benjamitas. Acho que é Benjamim. E depois ele se arrependeu, doeu o coração dele. Deus ali provou ele. Provou Davi várias vezes, né? E ele passou por muitos apertos, sem manter o salvo. Paulo tinha o espinho da carne. Deus provava ele. Até o Senhor Jesus foi provado no deserto. Só que Jesus foi provado e aprovado. Aprovado e aprovado no deserto. Quando ficou 40 dias, 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo, Deus prova nosso coração. Abraão foi aprovado também. Ele, quando Deus pediu Isaac para sacrificar Isaac, estava testando o coração de Abraão, ele subiu um monte, e depois, mais tarde, seria feito o templo de Jerusalém. Com Isaac, não murmurou. Quando ele ia botar o cutelo, levantou o cutelo para ferir Isaac, para esmolar, o anjo bradou dele e disse: não, Abraão, agora Deus sabe, não faça mal ao menino. Agora Deus sabe que você teme a ele e que você não negaste o seu único filho, E Abraão tinha 100 e poucos anos. Era o seu filho da promessa. Aquilo foi um simbolismo com Jesus, né? Que viria na cruz. Mas Deus provou o coração de Abraão. E Deus prova os corações dos seus ministros constantemente. Deus tem provado o meu coração. Esses anos todos Ele tem provado o meu coração. Muitas das vezes eu não passei na prova. Depois, a prova retornou mais forte e passei. Porque Deus prova. Quando você chega na Terra Prometida e não entra, você vai, volta, anda mais 40 anos para voltar à Terra Prometida. E ali você é aprovado no deserto. 40 anos. E muitas das vezes nós somos aprovados na nossa vida. Igual a pessoa que eu tenho aqui, conhecida, que ela andou no deserto dela, casou, descasou e depois voltou ao marido original. Então o que acontece? O primeiro marido. Então o que acontece? Deus prova. E às vezes a gente anda no deserto da nossa vida. E muitas das vezes nós não queremos aceitar o que a palavra nos fala, que nos aconselha. Achar que, isso aí é legal, mas não é para mim. Isso aí não é para mim.
Eu entendo que é, mas eu vou fazer diferente. E a gente anda nesse deserto, dá a volta por ele, até voltar de novo, quando Deus dá a oportunidade, que muitos não voltam. Muitos caem, sucumbem no deserto, morrem lá e fica lá pelo deserto morto lá. Muitos não voltam a entrar pela terra de Canaã, a terra prometida de novo, para ser provado de novo e ser aprovado. Pensamos entrar na terra prometida, não correr o risco de ficar no deserto, sempre andando no deserto durante 40 anos da nossa vida, ou seja, sendo provado. Temos que ser aprovado provado e aprovado. E Deus prova nosso coração constantemente. Eu ia falar de anjo, né? Que o anjo, o Senhor está ao redor de nós, e muitas das vezes Ele nos chama, como hoje me chamou. Madrugada, chamou hoje para acordar. Às vezes, quando eu trabalhava em segurança, muitos anos atrás, tinha uma situação acontecendo, o anjo me chamava, eu ouvia a voz dele, então subiava dentro do meu ouvido, para eu acordar, despertar. Às vezes me sacudia. Então, o que é que acontece? O anjo do Senhor acampa ao redor de nós. Muitas das vezes, sentia aquela presença, tremia. Eu sabia que não era nada mal, mas tremia, porque é a presença do Senhor. Não do Senhor, mas do anjo do Senhor. E a nossa carne, ela treme, né? Aí, o que acontece? Eu não compreendia. Hoje eu entendo, que é o anjo do Senhor. Ele está ao redor de nós, nos livrando de todos os laços do Satanás. Muitas das vezes a gente somos atrevidos, às vezes acontece alguma coisa para a gente, porque a gente acha que estamos igual lá no pináculo. O diabo falasse, pula, e Deus, o próprio Jesus disse que não ia tentar o Senhor, seu Deus, em pular. Os anjos acampam ao redor. Mas muitas das vezes as pessoas querem pular. Né? Pular, que eu digo assim, tem uma situação que não é para a pessoa passar. E a pessoa tema em querer ir, fazer, passar. Aí o anjo deixa você quebrar a cara para você ver. Quebrar a cara. Às vezes uma situação amorosa também. Deixa você quebrar. Tudo indica ali o anjo, a palavra, a profecia, ou seja lá quem for Deus usar, que não é para você se aventurar naquele caminho. E você vai e se aventura, porque você, Deus protege, você pode, e quebra a cara. E depois tem que voltar de novo, pelo mesmo caminho, andar no deserto de novo da sua vida, para voltar, se ter uma outra oportunidade, como o povo israelita teve depois de 40 anos, outra oportunidade de entrar na terra prometida. Muitos deles, a maioria deles, de 20 anos para cima, ficaram lá no deserto. Só os de 20 anos para baixo que entraram dentro da terra prometida, além de Josué e Caleb. Os outros todos pereceram. E muitas das vezes a gente está vendo pessoas perecer no caminho. Porque chega na terra prometida, o Senhor fala, vai para esse caminho, faz assim, filho ou filha, me obedece. E a pessoa tema, não, vou fazer minha vontade. Não, eu não quero isso, eu quero aquilo, aquele homem, eu quero aquela mulher, eu quero assim, assado. O Senhor fala, não, é assim. Ou então eu quero fazer assim, ir para aquela cidade, ou aquele trabalho, o Senhor fala, não, é assim. A pessoa tema, quebra a cara. Muitos deles não voltam de novo ter outra oportunidade. Porque o deserto consome. O deserto dá sede, o deserto mata a fé. Mata aqui, eu digo a fé. O deserto sucumbe a pessoa, tira as forças da pessoa. E para a pessoa chegar de novo, ter a mesma oportunidade, tem que buscar muito a Deus, buscar muita direção. Para não cair de novo, quando for provado de novo. Aí no deserto começa a provar, aprovação uma atrás da outra, aprovação uma atrás da outra. E a pessoa fica, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou cristão, eu sou crente, eu oro, isso. E a coisa está acontecendo, porque a pessoa foi desobediente.
Ah, porque isso me acontece. Ah, porque tem confusão, briga na minha casa. Ah, por que meus filhos não se entendem, se matam um outro em briga? Ah, por que isso, aquilo? Ah, porque eu não tenho paz. E eu oro, peço, mas por que você foi na hora que Deus te mandou você fazer algo? Você foi desobediente, passou pelo deserto de novo. O Senhor mandou você entrar na terra prometida, você não quis entrar. Com medo, com exatidão, não creu em Deus. E foi para outro caminho. Aí passa de novo no deserto. Aí tem que passar tudo de novo. Quase 40 anos. 40 anos aqui é simbólico. Você passa aquela provação toda. Às vezes leva a vida toda. Às vezes você sucumbe no deserto. Às vezes se desvia da fé. Às vezes vê sua família toda destruída. Tem homens que, por causa de prazer de 15 segundos na cama, ou sentir cheiro de uma mulher, ou estou falando para pessoas adultas, tá? Sentir cheiro de uma mulher, ou prazer de um carícia de uma mulher na cama, se vai desvendando, se vai saindo do seu casamento que Deus deu, que você está ali certinho com a sua mulher, com seus filhos, para ir para uma mais nova, porque sentiu a carne mais macia, o cheiro mais gostoso, a cobiça dos olhos, e desvia da palavra. E é ministro de Deus, e às vezes é servo de Deus, não é ministro, mas está dentro da casa de Deus. E vai para o deserto de novo, vai ver andando-se para o deserto, tá indo para o deserto da sua alma. Vai, Senhor, fica trilhando o diabo, testando, provando, jogando tropeços nas suas pernas para que venha cair, se desviar da fé. Deus às vezes permite isso, porque o anjo de Deus permite, foi desobediente. A palavra de Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus é fiel. Lógico que Deus vai tentar conduzi-lo de novo, para se arrepender. Muitos não conseguem nem se arrepender, nem voltar a ter outra oportunidade, e morrem no deserto. A morte aqui pode ser física como espiritual. Muitos desviados da fé por causa disso. Desobediência. Desobediência, palavra de Deus. E isso, mulher também. A mesma coisa que tem com o homem, a mulher também, o calorzinho, o cheirinho, o cara mais elegante, a palavra mais suave aos ouvidos, porque quem quer seduzir fala palavras suaves no ouvido, não fala o que ele é realmente, e seduz muitas mulheres casadas, que entra no adultério, ou faz escondido, ou faz e separa. E obedece a palavra de Deus, não valoriza o que tem, no celular, na cama, e por um prazer de alguns 15 segundos, talvez nem isso, se deixa levar para o pecado, para o deserto. E vê sua família toda destruída, ela toda destruída, começa a se vestir como mulher do mundo, se vestir como as coisas do diabo, fazendo os desejos do diabo, seduzindo e sendo seduzida. O homem também, seduzindo e sendo seduzido. Hoje está com um, amanhã está com outro, ou está com uma, amanhã está com outra. E se não entrar, outro sentimento também de que hoje é moda, né? Homem com homem, mulher com mulher. Porque quem entrou pelo caminho de Caim, engano de Abasalão, engano do pecado, e assim vai, o diabo joga seta, e joga sentimento, desejo, amante de si mesmo, maldizente, desejoso de prazeres, amante do prazer, inimigo de Deus, mais amante do prazer e inimigo de Deus, como está ali em Tiago, 2 Tiago 3. Porque chegou na terra prometida, na obediência, a terra prometida aqui é a obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência às coisas certas. Obediência ao caminho. Obediência ao que Deus fala, o que o anjo fala. O Espírito Santo fala, através do anjo. Não importa qual é a experiência que você tenha. E aí, Deus falou, mas você não quer obedecer. A palavra ensinou, você não quer obedecer.
A razão nos ensina, você não quer obedecer, você quer sentir os seus prazeres, os prazeres da vida, os desejos. Os prazeres da vida dentro da obediência da palavra de Deus traz frutos bons, traz vida eterna. Traz uma vida temente a Deus e no final da vida você não tem arrependimento. Você só tem prazeres lícitos, né? Mas prazeres bons e uma família estruturada, uma família abençoada. Pela misericórdia de Deus, eu sou a segunda geração de cristão. Meu pai, com 70 anos, se converteu ao Senhor. Minha mãe já era convertida há muitos anos. Eu nasci dentro da igreja. Meus filhos, todos eles estão na igreja, todos os dois. Casaram. E parece que eu só tenho um filho que tem uma filha. Tenho uma neta. Né? A outra neta que eu tenho é uma neta que a gente cuida, toma conta. Mas eles são a terceira geração. E a minha neta, se Deus quiser, é a quarta geração. Se Deus quiser, se ela permanecer na casa de Deus, será a quarta geração. Minha família, graças a Deus, Deus me fez conduzi-la com fidelidade aqui até o final. Não sou ministro, muitos dizem que sei lá o quê. Não sou ministro da palavra, mas ensino a palavra como ela é. Tenho uma certa experiência, minha esposa tem a mesma idade que eu tenho 62 anos, vou fazer 62, ela tem 62 anos, estamos casados há quase 40 anos. Passamos lutas, dificuldades, financeira e emocional. Mas permanecemos fiel. Por algum momento eu desviei, fui ira, mas voltei. A ira também é um pecado que leva a outro pecado. Então o que acontece? Mas Deus foi misericordioso comigo. E mostrou que não é na ira que se resolve as coisas. Então o que eu quero dizer? Hoje eu estou mais maduro. Eu me reconheço que hoje eu estou mais maduro na fé. Mas por muita experiência que eu tive com o Senhor, tanto física como extrafísica, tive com o Senhor. E o Senhor me fala para falar que nesses finais dos tempos, muitos que está aqui, que é a corrupção da fé, em 2 Timóteo 3, fala das pessoas corruptas na fé, desejosas de prazer, muitos estão dentro da casa de Deus, e muitos estão atrás do sacerdote, dos ministros, do ministério, ensinando o povo a tropeçar. E o povo também tropeça porque quer. Porque a palavra está aqui, está lida. Eles ouvem, mas faz o ouvido duro, não querem ouvir. Igual um vizinho aí, que não queria ouvir. Mas depois ela voltou a Canaã, Deus deu a oportunidade de se consertar. Então, as pessoas, às vezes, têm a oportunidade de voltar, né? Não quer ouvir, quer endurecer o seu ouvido, achar que está cheio de si, acha que está certo, acha que é eu. Mas se o meu eu não estiver conforme a palavra de Deus, se o meu eu não estiver purificado na palavra de Deus, embalsada na palavra de Deus, o meu eu é maligno. Meu desejo é maligno. É infrável, cheio de si, é cheio da corrupção de Satanás, que no céu quis ser ele, e se encheu de si e se levantou contra Deus. E assim a gente estamos, também, muitas das vezes, desobedecendo, se levantando contra Deus, dentro da casa de Deus, sendo inimigo de Deus, dentro da casa de Deus. Pessoa, você dentro da sua casa, você mantém sua casa, tem uma pessoa dentro da sua casa que seja filho, ou não. E muitos têm aí filho que usa crack, usa droga, bate mãe, bate pai, pega as coisas e vende, se tornar inimigo dos próprios pais. E assim tem muita gente inimiga de Deus, dentro da casa de Deus, ensinando coisas, torpezas, fugindo da palavra, do conhecimento, do ensinamento de Deus. Só que Deus não é homem. Deus é Deus, é Espírito eterno, e Ele pesa a mão. Ele ama, mas pesa a mão. E aqueles que não têm aquele temor de Deus,
para voltar, você morre na fé, morre no deserto, sai, se afasta. Homens amantes de si próprios, mulheres amantes de si próprios. E o diabo enche o inferno. O inferno existe, gente. O inferno, cada dia que passa, está mais cheio, superlotado. E de muito cristão e católico. Muita gente que diz que é cristão e católico está lá no inferno. Entendeu? Eu digo isso porque está todo mundo na mesma balança, todo mundo é pesado no mesmo peso. Porque se diz cristão, mas não pratica aquilo que Cristo mandou, nos ensina, o Espírito Santo nos ensina. Vê, procurai riquezas que o ladrão e a traça não pode corroer, que é a riqueza dos céus, os bons sentimentos. Mesmo que você sofra, mesmo que você lute contra seu eu, muitos da sua razão, você abra a mão da sua razão. Às vezes a gente tem que abrir a mão da razão, da nossa certeza, para viver em paz, para ser abençoado dentro da palavra de Deus, abençoado, a entrar em Canaã, na terra prometida. Temos que abrir mão dos nossos medos, dos nossos desejos, dos nossos querer, para poder entrar na terra prometida, estar junto com Deus. Porque o coração do homem é enganoso, a mente do homem é dada às coisas materiais do homem. Possamos ter a mente de Cristo, o sentimento de Cristo de obediência. Cristo era Deus e é Deus, mas se fez homem e padeceu a morte de cruz, porque estava designado a ele desde a fundação do mundo. Por nossos pecados foi obediência na carne até o fim. Depois ressuscitou, o terceiro dia, está à destra de Deus, recebeu um nome acima de todo nome, que só de Deus não, mas acima de todo nome que está no céu, excluindo Deus, ele está sobre todos os nomes. Porque ele foi obediente, coisa que Satanás não foi. Coisa que talvez eu e você não sejamos, mas queremos ser, procuramos ser, porque Deus quer obediência. Ele ama todos nós como filho, mas ele não passa para cima da sua palavra. Ele é amor, mas ele é justiça e equidade. O trono é justiça e equidade e amor. Cai na paz, que Deus os abençoe e dê um ótimo sábado para todos. Essa live já deve estar com quase uma hora. Deus me livre e guarde. Deus abençoe a todos. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.